Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, queridos. Amém. Glória a Jesus. Que bênção. Prazer estar aqui com os irmãos na casa do Senhor, nossa casa. Glória a Jesus. Quero agradecer em nome de Jesus, nossos pastores, nosso pastor Eliseu, pastora Suzana, pela oportunidade de estarmos aqui, né? Glória a Deus. A honrosa oportunidade de estarmos aqui para ministrar um pouco a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem nos confiado por sua misericórdia e graça. Sempre assim, né? Glória a Deus. Sem a graça, sem a misericórdia, não chegamos, não vamos a lugar algum, não temos nada, não é? Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos para abrir vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Glória a Deus. É impressionante como a gente fica nervoso o tempo todo, né? Sempre. Meu Deus do céu. Estou aqui me tremendo aqui. Parece que nunca preguei na vida. Diante de Deus, Deus é minha testemunha. Estou aqui, misericórdia, segurando a mão aqui para vocês não verem tremer, que eu acho que já está vendo. Meu Deus do céu. Mas prego desde os 16 anos de idade, pela graça de Deus. Mas, misericórdia, parece que é sempre a primeira vez. Meu Jesus. Eu falei, Jesus, sobe comigo ali. Não é fácil não, viu? Meu Deus do céu. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 3. Glória a Jesus. A partir do primeiro versículo, primeiro verso, o versículo, diz assim: Jorão, filho de Acabe, começou a reinar em Israel no 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. Reinou em Samaria por 12 anos, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto seu pai e sua mãe. Pelo menos derrubou a coluna sagrada de Baal, que seu pai havia levantado. Contudo, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia cometido e levado o povo de Israel a cometer. Messa, rei de Moabe, era criador de ovelhas, costumava pagar ao rei de Israel um tributo anual de 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Depois da morte de Acabe, porém, o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel. Então, sem demora, o rei Jorão partiu de Samaria e reuniu o exército de Israel. No caminho, enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se rebelou contra mim. Você sairá comigo para batalhar contra ele? Josafá respondeu: claro que sim, meus soldados são seus soldados, e meus cavalos são seus cavalos. E perguntou: que caminho vamos tomar? Vamos atacar pelo deserto de Edom, respondeu o rei de Israel. O rei de Edom e seus soldados se uniram ao rei de Israel e ao rei de Judá, e os 3 exércitos seguiram pelo caminho. Depois que andaram 7 dias pelo deserto, já não havia água para os homens, nem para os animais. Amém? Glória a Jesus. Comente até aqui. Glória a Deus. Quero orar mais uma vez com os irmãos. Amém? Curvem suas cabeças, por gentileza. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Continue conosco, Deus. E usa aqui, Deus, por tua misericórdia, por um canal de bênção, Senhor. Ó Deus, de ânimo, Senhor, de exortação, ó Pai,
E usa, Deus, nesta noite, por tua misericórdia, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus tem colocado há um tempo atrás esta palavra em meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos nesta noite. E a palavra é esta: antes do cumprimento da promessa, o deserto. Eu quero lembrar aqui sobre a pessoa de Abraão. Quando se fala em promessa, uma das principais figuras, personagens bíblicas que nos vêm à mente é Abraão. Deus chamou Abraão do meio da idolatria, lá no início, na casa do seu pai. Deus manda que ele saia do meio da sua parentela. E Abraão, antes de receber o cumprimento de suas promessas, ele teve que andar pelo deserto. Quando seguia para o monte Moriá para sacrificar o seu único filho, Abraão teve que passar pelo deserto, teve que experimentar um deserto, teve que enfrentar certas dificuldades para chegar ao cumprimento daquilo que Deus vinha falando ao seu coração sobre lhe dar um filho, filho da promessa. Um outro homem que podemos lembrar também é Moisés. Moisés teve que passar 40 anos no deserto antes de liderar o povo de Deus. Também um outro homem que podemos citar é João Batista. João Batista pregou o evangelho do arrependimento no deserto. Era a voz que clama do deserto, do que clama no deserto. Era a voz de Deus através de João Batista no deserto. Todos nós vamos passar, se já não passou, alguém vai passar pelo deserto. Todos nós passamos por um deserto. O deserto faz parte da nossa caminhada, porque o deserto ele nos aproxima de Deus, ele nos prepara para algo maior de Deus na nossa vida. O deserto, quando chega, aponta o cumprimento de promessas, aponta que Deus está trabalhando na nossa vida. É assim que temos que ter a visão quando estamos no deserto. É olhar sob a ótica de Deus. Essa é a melhor forma de se passar pelo deserto. Tem pessoas que passam uma, duas ou mais vezes pelo deserto, não é? E às vezes se passa, às vezes até pelo mesmo deserto, porque não aprendeu ainda o suficiente sobre determinado assunto, sobre determinada questão, procuram atalhos, né? E às vezes pensam até que na verdade saiu do deserto, mas não saiu, estão apenas adiando um trabalhar de Deus mais profundo, vamos dizer assim, não é? Mas não adianta. Ou você encara o deserto, ou você morre no deserto. Ou você é obediente no deserto a Deus, ou você fica ali e é sepultado no deserto, como foi aquela geração de Israel. Os desobedientes foram sepultados no deserto. E uma nova geração entrou na terra prometida, daqueles que criam, daqueles que acreditavam nas bênçãos e no quanto Deus podia fazer sobre o cumprimento da sua palavra. Glória a Jesus. Então parece que Deus usa as provações que chamamos de deserto, chamamos de vento, chamamos, não sei, de situações muito difíceis. Ele usa essas provações
para nos ensinar coisas que não conseguimos aprender quando estamos de forma confortável. Não conseguimos aprender. E aí Deus, Ele nos chama para um relacionamento mais sério com Ele, nessas situações chamamos de deserto, né? Glória a Deus. Então eu quero dizer aqui, que existem níveis de relacionamentos na caminhada com Deus. E esses níveis de relacionamentos, eles vão ser determinados pela forma como nos posicionamos nessa caminhada. Como você se posiciona vai determinar o nível de relacionamento que você tem com Deus. E aí Ele vai te aperfeiçoando. E aí Ele vai fazendo com que você vá se moldando a forma que Ele deseja que você viva com Ele nessa vida. Glórias ao nome de Jesus. Quantos estão entendendo aqui? Dá um glória a Deus, amém? Glória a Jesus. Então, essa forma de lidarmos no deserto, essa maneira de nós nos comportarmos em situações difíceis, desagradáveis, vai dizer se estamos dispostos a conhecer mais a Deus ou não. Mas a intenção, o desejo de Deus é que você opte por conhecê-lo mais, por se entregar mais. Rabandarassúbia. Glória a Deus. Ao desejo do Criador, o desejo dele é que esse relacionamento de criatura se torne como filhos, se torne como pai e filho. Glória a Deus. Quando Davi enfrenta Golias, quando Davi arranca a cabeça de Golias, e quando ele é apresentado diante de Saul, o que Saul pergunta? De quem você é filho? Ele pergunta, esse jovem, esse menino é filho de quem? Quando Jesus começa a ensinar aos discípulos, nós vemos claramente o ensino, a vontade de Cristo, dos discípulos ter um relacionamento em relação a Deus como Pai. Quando é pedido a Jesus para revelar o Pai, o que Ele diz? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos, nas últimas horas ali de conversas, Jesus vai preparando o coração daqueles discípulos com relação ao que eles iriam enfrentar. E era como Jesus estivesse dizendo, vocês vão precisar de mais intimidade com Ele, com o Pai, para vocês passarem para o que vocês vão passar. Então, tudo isso é para que a gente tenha um relacionamento melhor com Ele. Quando os apóstolos estavam pregando as igrejas em Atos dos Apóstolos, quando eles estavam estruturando as igrejas, quando eles estavam levantando os presbíteros, o ensinamento deles era o seguinte: prepará-los para servir a Deus, enfrentando sofrimentos. E a mensagem era que, para alcançar o reino de Deus, deveria se enfrentar ou passar por muitos sofrimentos. Então faz parte da nossa caminhada, faz parte do nosso andar com Deus, o deserto.
passar por dificuldades, passar por tribulações, pelos sofrimentos. Então, você ou eu precisamos tomar algumas atitudes quando estamos no deserto, para vencer no meio das dificuldades. A primeira é buscar ajuda da parte de Deus. Às vezes procuramos tantos caminhos, tantas coisas, tantas opiniões, mas esquecemos da oração, esquecemos de falar com Deus. Nós vimos aqui algo muito interessante, que quando Jorão vai pedir ajuda a Josafá, de imediato Josafá logo se oferece em ajuda a Jorão. E nós vimos aqui no texto, logo em seguida, logo adiante, vamos dizer assim, na furada, na enrascada que Jorão se mete, indo guerrear com aqueles homens, com aqueles reis. Ora, se Josafá busca a Deus em oração antes de tomar decisão, provavelmente ele não teria ido nessa guerra. Então, buscar a ajuda da parte de Deus é importante, é a primeira coisa que precisamos fazer. Deserto não é para qualquer um. Deserto, nós sabemos, é um lugar árido, onde raramente chove, onde raramente encontramos água. As formas de vida que estão ali, que habitam naquele lugar, elas têm que se adaptar para sobreviver naquele clima. Então não é fácil passar por um deserto, e ainda mais passar sem o comando de Deus, porque existe deserto que a gente mesmo provoca, existe deserto que a gente mesmo procura, por nossas decisões erradas. E espiritualmente falando, também precisamos encontrar um refúgio onde o Senhor possa ministrar a nossa vida quando estamos no deserto. Nós precisamos. Às vezes ficamos tão aflitos com as situações e esquecemos de reservar um lugar, de reservar um tempo diário com Deus para obter suas direções. E às vezes tomamos decisões em cima de decisões, porque não buscamos de forma diária a Deus. O que acontece é que nós queremos de imediato as suas respostas. Tiramos um dia orando, jejuando, e aí não acontece nada, e aí a gente acha que pode tomar a decisão que logo vem à cabeça, que logo vem à frente, achando que por termos orado, por termos jejuado, estamos com o ok de Deus, vamos dizer assim, para tomar qualquer decisão. E não é assim. Nem sempre é assim. Às vezes Deus responde logo, mas normalmente poderia até se dizer assim, não é a forma como Ele responde. Geralmente Ele prova a nossa fé, a nossa paciência, a nossa perseverança. Aleluia, ela é provada neste momento. Esses momentos que passamos, Ele quer ver se a gente está disposto a confiar nele, mesmo quando a coisa está dando errada diante de nós. Mas eu quero dizer, há sempre um escape. Há sempre alguma coisa Deus faz, ainda que a vitória não vem naquele exato momento, não vem naquele tempo, mas o escape, ele chega até você.
Glória a Deus. E aí você levanta no dia seguinte, estou respirando de novo, estou aqui, aleluia, glória a Deus. É mais um dia, glória a Jesus, então dá glória a Deus. Então levanta, segue, glória a Jesus, confiante. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Jorão, a relação desse homem com Deus era uma relação totalmente superficial. Jorão não estava preparado para a vida no deserto, mas ele queria se meter lá. Ele achava que podia. Na verdade, esse homem achava que podia pegar carona na fé de outrem. Ele achava que podia enfrentar o inimigo debaixo da proteção espiritual de um outro rei. Só que tem coisa que não funciona assim com Deus. Ele era rei. E de acordo com a nossa posição, irmãos, já vou falar algo aqui, um mistério que eu acho. De acordo com a nossa posição, nos é exigido espiritualmente certas posições, certos níveis de relacionamentos com Deus para determinadas situações de enfrentamento. Não sei se você está entendendo esse negócio. Você quer ver uma coisa bem simples? É você que é pai de família. Você é o sacerdote espiritual da sua casa. E aí essa coisa de quando bate um problema, você vai desesperado a alguém de oração, que você considera muito espiritual, muito mais espiritual. Não estou dizendo que é errado, é pecado pedir ajuda, pedir oração, não. Mas vai ser exigido de você que você tenha um relacionamento, um nível de relacionamento mínimo possível para aquela situação, você e Deus. E aí, você vai ver que não adianta, se você não tem esse nível de relacionamento para essa situação, não adianta você pedir oração, não adianta você pedir socorro a ninguém, é Deus te chamando para esse nível. É Deus te chamando para esse relacionamento, aleluia, porque através de você e só de você, a sua família vai ser abençoada espiritualmente. Ele quer que você experimente as bênçãos para a tua família. Ele quer que você seja esse canal para a tua casa. E aí, meu irmão, não adianta, é encontro com Jeová no quarto de oração. Era bandaraçúbia, é pegar a Bíblia, se não lia todo dia, o Espírito vai fazer você ler todo dia. Não tem jeito. Relacionamento com o Espírito Santo, aleluia, é o que Ele quer. Glória a Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí esse cara, por isso que ele pede ajuda aqui a Josafá. Ele sabe do nível de relacionamento que Josafá tem com Deus. Você verifica quando o profeta Eliseu, a forma como o profeta Eliseu responde a Acabe, a Jorão, não é? A forma como ele responde. Se não fosse Josafá, eu nem olharia para a tua cara. Então Josafá, ele era conhecido como alguém temente a Deus, como alguém que tinha um certo nível de relacionamento com Deus para um rei. Você está entendendo esse negócio? Então, para com esse negócio de você querer, eu quero profetizar igual fulano, eu quero pregar igual Beltrano, eu quero cantar igual... Meu irmão, tem algo especial, específico, particular de Deus para a tua vida. Viva nesse nível de relacionamento que Deus tem para você, com Ele. É isso que eu quero transmitir para o teu coração nesta noite.
Glória a Deus. Sabe por quê, queridos? Estamos vivendo num tempo em que cada um de nós temos que ter um particular secreto com Deus, porque estamos sendo atacados de todas as formas, e você tem que ser um atalaia da tua casa, você tem que ser um atalaia de si próprio, aleluia, não deixar qualquer coisa entrar na sua mente, ser vigilante em oração, em jejum e em palavra. Hoje eu estava lendo Atos, parece que o capítulo 13, se eu não me engano, quando houve a separação de Barnabé e Paulo. É interessante que a igreja estava em oração, eles estavam reunidos orando, e eu até grifei assim, porque eu já li, né, passagem bem conhecida, já lemos várias vezes, mas ela renova, né? Quando Deus quer comunicar algo para a gente, aquilo acende assim, vem ao encontro, né? Então, ali diz que eles estavam adorando e orando, eles estavam em orações e jejuns, e aí o Espírito Santo fala com eles, para eles separarem Barnabé e Saulo para a obra que ele tinha com eles. Aí o que eu achei interessante, sabe o que foi? É que após o Espírito Santo ter falado, ter dado essa ordem, sabe o que o texto diz logo em seguida? E eles, orando e jejuando mais, separaram Paulo e Barnabé. Como é que pode isso? Hoje mal a gente ora e jejua para fazer um negócio desse. Não é verdade, irmão? Mas os caras, além de estar orando, jejuando, adorando, o Espírito Santo falou, eles foram orar e jejuar mais e depois fizeram. Meu Deus do céu. A gente não é crente não, irmão. Misericórdia. Né? A gente ora um dia, meu irmão, tu se sente o homem mais poderoso da terra. Quando tu ora 1 hora, 2 horas, né? Faz um jejum mais prolongado um pouco, né, pastor? Meu Deus do céu, sai da frente, Satanás, né? Os caras viviam em oração, jejum, e ainda foram apedrejados, chicoteados. Se acontecer hoje, pastor, pronto. Aí bota Deus lá na... Quer botar, né? Não vai botar que não pode. Mas quer botar Deus lá na parede para... né? É um outro nível de relacionamento, irmão. Você quer ver um negócio? É só olhar para Pedro. Pedro antes do Pentecoste e Pedro depois, né? Porque, olha o relacionamento. Pedro viveu os 3 anos com Jesus, no seu ministério. Jesus o tempo inteiro tinha que dar umas cortadas em Pedro. Pedro o tempo todo pisava na bola. Não queria pagar imposto, achava injusto, né? E muito chateado com muita coisa, não queria deixar Jesus passar pela morte, deu lugar ao diabo. O camarada negou Jesus 3 vezes, e foi uma lambança, né? Mas quando Pedro se converte, meu irmão, tu vê o cara querendo enfrentar todo mundo. Fala, se você não parar de falar desse Jesus, vai preso, vai morrer. Pedro foi preso, escoltado, estava algemado, ele estava sendo guardado para morrer no dia seguinte, mas estava dormindo. O anjo teve que acordar Pedro, porque ele estava dormindo. Olha o outro homem, olha o outro nível de relacionamento que esse cara passa a ter com Deus. Eu não estou nem aí para esse sofrimento, eu não estou nem aí para essas algemas, eu não estou nem aí para essa morte. Você está entendendo esse negócio, irmão? Se você está estranhando muito o sofrimento, é porque o teu nível de relacionamento com Deus está fraco.
Se você aumenta o nível de relacionamento com Deus, você vai ver que você não vai se preocupar mais com pouca coisa, com besteira. E conforme vai aumentando, meu irmão, nem aviso de morte te espanta mais. Nível de relacionamento, meu irmão. Nós temos que aumentar, e a gente é levado ao deserto para isso. Não é para ganhar um carro zero, uma casa nova, Não, irmão. Para com isso. Nós fomos escolhidos para pregar o Evangelho nessa terra. Ele cuida de nós, irmão, nós sabemos disso. Glória a Jesus, Ele cuida de nós. Agora, é preciso buscar ajuda? Não deve lutar sozinho. Não. Os discípulos andavam juntos. Jesus mandou de 2 em 2. Jesus ia orar, levava mais 2 pelo menos com ele. Tinha os mais íntimos. Então você deve ter alguém que ora junto? Deve. Você deve ter alguém de confiança, alguém que você, que testifica ali o mesmo espírito, a mesma adoração ali, o mesmo fervor, claro. É impossível sobreviver no deserto sem pedir ajuda. Pastor? Precisa. Então para que os pastores foram levantados? Para que os líderes foram levantados? Para que o teu irmão que está do teu lado aí, meu irmão? É para dar a mão mesmo. Agora, existem níveis de relacionamento, você não pode sair confiando em todo mundo, é claro, você tem que selecionar, você tem que estar em oração particular com Deus, você tem que pedir a Deus amigos espirituais, e Ele vai lhe mostrar, Ele vai lhe dar, Ele vai lhe direcionar nessa caminhada. E aí tem muita gente que fica para trás, que falha por não buscar orientação, por não buscar ajuda, não é? E a palavra, o conselho é: não use apenas a sua própria força, não, busque ajuda. Às vezes, ou algumas vezes, Deus nos submete de uma forma repentina ao deserto, tentando fazer com que cheguemos a Ele, ou com que levemos a vida espiritual mais a sério, ou talvez esteja querendo voltar nossa atenção ao chamado que nos fez. Às vezes a gente está meio perdido no chamado. Às vezes a gente ficou assim tão disperso com outras coisas, que a gente se desviou assim um pouco do chamado, se distanciou, a gente ficou de olho naquilo que não era para a gente se ofereceu para aquilo que Deus não mandou você se oferecer, mas é obra de Deus, mas não era para você, Deus estava te preparando para uma determinada coisa, mas a gente acha que por a gente não estar participando de alguma coisa, a gente está contrário à vontade de Deus, a gente está parado, e não é assim. Às vezes Deus nos chamou para um tempo de oração, às vezes Deus nos chamou para um particular de leitura da Bíblia, para um particular com Ele, para nos amadurecer na espera. A espera é muito importante. Às vezes você ficar sozinho é muito importante com Deus. Você não ter apoio, você não ter com quem você compartilhar, mas é importante. Jesus ficou sozinho. Quando vieram prendê-lo, os discípulos se dispersaram, fugiram, saíram.
Quando Jesus estava na cruz, o brado dele foi: Pai, por que me desamparaste? Sentiu sozinho. O que foi aquilo? Ele precisava passar aquele momento sozinho. Por quê? Porque ele estava pagando o meu e o seu pecado. E Deus não podia entrar ali. Ele tinha que sofrer sozinho. Ele tinha que pagar aquele preço sozinho. Não podia ter ajuda sobrenatural. Era Jesus ali em carne, pagando pelos nossos pecados. E espiritualmente também, nos livrando da morte eterna. Então Jesus, ele sai de cena, vamos dizer assim, e fica só olhando o seu filho de longe. Era necessário. E muitas vezes nós passamos situações assim, queridos. Deus quer ver qual vai ser a tua reação sem Ele te dar uma direção. Quando Jesus faz assim com a gente, quando Deus faz assim com a gente, é porque Ele já nos ensinou um bocado de coisa. Aí Ele quer, pastora Suzana, que a gente coloque em prática. E a única forma do pai botar o filho, né, é deixar fazer sozinho. Não é, pastor? É deixar fazer sozinho. Vamos ver se ele aprendeu o que eu ensinei. A Bíblia diz que Jesus crescia na graça e no conhecimento. Jesus dava aula para os mestres. Jesus falava sobre sofrimento, Jesus falava sobre dinheiro, Jesus falava sobre cura, milagres, muita coisa, sobre o amor de Deus. E agora ele precisava provar esse amor na cruz por nós. E ele provou, e ele venceu a morte. Querido, Jesus quer que você vença essa situação que te aflige, essa situação que te amedronta, essa coisa aí que te enfraquece, essa coisa que você não consegue vencer. Ele está querendo que você tome uma posição, uma decisão, uma atitude. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus. A segunda atitude no deserto, a primeira, busque a ajuda da parte de Deus. A segunda, não seja incrédulo, não seja um murmurador. Versículo 10, olha aqui o que Jorão, né, fala. O que vamos fazer? Exclamou o rei de Israel. Será que o Senhor trouxe os 3 reis até aqui só para permitir que o rei de Moabe nos derrote? O cara não busca a Deus, não tem relacionamento nenhum com Deus, nunca honrou a Deus no seu reino, e agora na hora de culpar, a culpa é de Deus, né? Bonito, né? É o crente não vai para oração, não reúne com nada, não jejua, não ora em casa, não lê Bíblia, não faz nada, não ajuda. Aí quando dá errado as coisas, mas Deus, sou teu servo, né? Ah, Deus podia fazer assim. Ah, por que Deus? Meu irmão, cala a boca, em nome de Jesus, né? Então não seja incrédulo, creia na intervenção divina. Josafá logo em seguida pergunta, não há aqui um profeta do Senhor? Se houver, podemos consultar o Senhor por meio dele. Esse camarada aqui, ele é um outro nível, porque ele sente a necessidade, a falta de falar com Deus. Ele sente essa necessidade. E aí a gente vai ver aqui, Jorão, uma situação muito interessante, que Baal era o Deus da chuva, era o Deus que era invocado para chamar chuva. O cara está no deserto, mas aí a culpa é de Deus, porque não tem água, né? A gente vai morrer de sede e não tem água.
Aí aquele Eliseu fala, vai buscar o Deus dos seus pais, o Deus de Acabe, o Deus de Jezabel, vai lá falar com ele, ver se ele ajuda você agora aqui. Eu nem ia olhar para a tua cara, se não fosse aqui Josafá, se não fosse alguém que honre a Deus, se não fosse alguém que buscasse a Deus. Era uma relação superficial que esse homem tinha com Deus. Então tem gente que é assim, só procura Deus quando as coisas pioram. E aí as crises, elas vêm para provar isso. Quem é você? Que crente é você? Qual o teu relacionamento real com Deus? O que você fala realmente você pratica, realmente você vive. Então as crises, elas nos levam para perto de Deus, ou então nos matam. Ou então ela nos mata. Mas a palavra que eu dou para encorajar, para encorajá-los, é: creia na palavra de Deus, creia na palavra que o Senhor lhe deu no início. Quando você, antes de entrar na prova, ou no início da provação, houve uma palavra de promessa. Quando o deserto vem de Deus, há uma promessa no início. Então creia naquilo que foi dito para você. Ah, pastor, mas já tem 2, 3, 4 anos, tem 10 anos, 20, eu não sei. Creia, Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo Senhor, glória a Deus, glória a Jesus. Porque aquele que te chamou lá no início da dificuldade, no início quando as coisas começaram a piorar, Ele continua fiel à sua palavra, Ele continua fiel àquilo que Ele lhe prometeu, glória a Jesus. Jorão achou que Deus tinha provocado aquela situação para matar os 3 reis e dar de bandeja na mão dos moabitas, na mão dos inimigos. E não é assim que muita gente pensa? E às vezes a gente pensa assim, o deserto está tão apertado o negócio, que a gente pensa assim, Deus esqueceu de mim aqui, Deus provocou isso, eu fui colocado aqui, acho que é para morrer mesmo, não é? Então algumas vezes, quando a gente está no deserto, a gente pensa que Deus não quer mais dar a vitória a gente. Por que isso? Por causa dos nossos fracassos. Porque é exigido de nós algumas coisas, algumas atitudes, até mudanças de hábitos diários nos é exigido para chegar a um nível de relacionamento com Ele, com Deus. E não é fácil chegar. Não é fácil. Você fracassa. Você começa um dia, no outro dia você já não faz mais aquela oração. Num dia tu está cheio de fé, meu irmão, no outro dia parece que, meu Jesus, não sou mais crente não. Que negócio. Você olha para trás e fala, mas ontem eu estava tão crente ontem. E hoje eu quero desistir, hoje eu quero morrer, hoje, meu Deus do céu, acaba logo com esse negócio, e vou fazer isso, vou fazer aquilo, você começa a desesperar, fracasso. Não é fácil, por causa dos fracassos diários que a gente enfrenta, a gente pensa que Deus desistiu de nos dar a vitória, mas não é verdade. Não é verdade, Ele entende, Ele conta que você realmente passe pelas fraquezas, passe por fracassos, para que você entenda o quanto Ele te ama, para que você compreenda que o amor dEle é muito mais do que uma perfeição aos olhos humanos. Eu tenho que ser assim, eu tenho que orar tanto assim, eu tenho que jejuar tanto assim, aí eu vou conseguir. Mentira, perdão aqui a palavra, mas é mentira.
que Deus quer um coração contrito, quebrantado, humilhado, dependente dEle. É você dobrar teus joelhos escorregando ali na cama sem querer, e nos segundos você falar com o Pai: Pai, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Às vezes tu não tem nem coragem de olhar para a face de Deus, porque tu olha para trás: meu Deus, que fracasso fui ontem, que fracasso. Eu sequer orei, sequer li a Bíblia, sequer jejuei, eu nem lembrei eu lembrei e nem quis falar com Deus, para piorar ainda. Eu preferi ir para a televisão do que orar. E você numa tempestade terrível. É ou não é? Ô, meu irmão. Aí Jeová fala: eu sei, filho, eu te conheço, eu sei que você não é assim, você não é isso. Por isso que você vai mais além. Você vai melhorar. Eu vou te levantar. Aleluia. Aí você não entende, porque você começa a sentir a presença de Deus de novo. Aí você: que Deus é esse? Não está vendo o que eu fiz, não? Tu fica até meio chateado na cabeça assim. Tu fica assim até: que amor é esse? Ele está lá te esperando, no mesmo lugar, está te esperando lá, você dobrar o joelho, você falar com Ele, você repetir tudo de novo. Mas vai ter uma hora que Ele vai chegar, aleluia, vai te levantar, e você vai bradar um brado de vitória sobre essa luta. Glória a Jesus, e você vai levantar outros. Porque só levanta outros quem já passou por aquele problema que o outro passou. Quem tem experiência com Deus. Quem conhece o Deus que está pregando. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Meu irmão, chegou minha hora aqui. Glória a Deus. Aleluia, oh, glória. Glória a Jesus. Quando Israel pecou no deserto, levantando um bezerro de ouro, o que Deus fez? Deus quis tirar a sua presença do meio deles. Deus quis tirar a presença dele do meio daquele povo. Não disse que não os tiraria do deserto como havia prometido. É interessante isso aqui, queridos. Muito interessante. Eu tenho que terminar aqui, mas eu queria passar isso aqui para os irmãos. Muito interessante, porque a gente tem que ter muito cuidado no deserto sobre isso. Porque Deus, Ele honra a sua palavra. Olha bem o que eu estou falando, e não é novidade, vocês sabem disso. Mas dentro desse contexto, também, Ele honra a sua palavra, sob qualquer circunstância. Esses caras aqui, que eles fizeram? Levantaram um bezerro de ouro no lugar, na verdade no lugar de Moisés, porque eles falaram: esse Moisés, a gente não sabe se vai voltar, que houve, se morreu, então vamos levantar um bezerro, para guiar a gente, eles levantaram no lugar de Moisés, e Deus falou: vou tirar minha presença, e vou colocar um anjo, não é? E o que Moisés fala? Não, sem a tua presença a gente não sai do lugar, não foi isso? Então, Deus não disse que não ia tirar o povo do deserto, Ele prometeu que ia tirar. Então preste atenção, não queira sair do deserto dessa forma, sem a presença.
vai ser só cumprimento do que ele te disse. Você está entendendo? Você pegou esse negócio? Ele prometeu cura, ele vai curar. Ele prometeu conversão, ele vai lá, bandar a súbia. Ele vai fazer, porque ele é Deus de palavra. Mas ele é um Deus santo, e ele não dá a sua adoração a ninguém. Então não saia desse deserto adorando a outras coisas, dando prioridade a outras coisas, a não ser a Deus. Porque você vai ter vitória como ele te prometeu, mas ele não garante a presença dele com você depois. E isso Moisés compreendia. E isso foi que Moisés rejeitou, pastora Suzana. Foi isso. Não. Eu não saio daqui sem a tua presença. Porque o que me trouxe, o que me traz a ti não é a tua promessa, é a tua presença. Eu amo estar contigo, eu amo te servir, eu amo a ti e não aquilo que tu me prometeu. Você pode aplaudir o nome de Jesus nesta hora? Porque Ele é Deus, Ele te prometeu. Aleluia, glória a Jesus. Tem gente andando apenas com o cumprimento da promessa. Está satisfeito com o anjo, está satisfeito com a coluna de nuvem, está satisfeito com a coluna de fogo. É uma bênção o culto, glória, aleluia. Deus está fazendo, Deus está movimentando, mas quando vai para casa vai vazio. Deus não vai com ele. Você está entendendo o negócio? Não tem relacionamento íntimo com Deus. Lembra de Deus só quando vem para a igreja buscar alguma bênção. Quando a coisa apertou, está lembrando de Deus. Você traz Deus para o culto, meu irmão. Você não vem encontrar com Deus. Aleluia. Você une todo mundo aqui. São tochas. Aleluia. Trazendo a presença maravilhosa, gloriosa de Deus sobre a comunidade. Sobre a congregação. É por isso que é tão difícil ver curas, milagres na igreja. É por isso que é tão difícil ver o mover do Espírito. Porque, meu irmão, as pessoas não estão andando com Deus, elas não tem, meu irmão. Não funciona assim. Ele é fiel à sua palavra. Moisés não aceitou andar sem a presença do Altíssimo. Aleluia, glória a Deus, meu irmão. Há diferença entre a manifestação do poder de Deus e a manifestação de sua presença. Tanto no ministério que seja pessoal ou numa igreja. Há diferença. O poder, meu irmão, é ali, ó. Pá, na hora. A presença é contínua, né, pastor? A presença, sabe o que a presença faz? Quando tem presença na igreja, o culto acaba, mas continua Deus trabalhando. Aleluia, irmão querendo fofocar, o Espírito Santo está ali, ó, bloqueando. Aleluia, avisando. Ó, cuidado. Ó, meu servo, ó, ali. E Deus vai trabalhando, é a presença expulsando o mal, é a presença preparando para o culto. Trabalhando nos lares. E aí quando a igreja reúne, o que aconteceu lá? Lá quando Pedro estava preso, a igreja estava orando, moveu-se o lugar. Quando a igreja se reúne com a presença, o lugar move, glória a Deus, cadeias são abertas, a oração é ouvida de longe. Glória a Jesus, aleluia, Deus abençoe, queridos. Passei aqui do meu horário, perdão. Glória a Deus, Deus abençoe em nome de Jesus.